Eles vai inventar, falando em línguas, falando em tolice. Vamos ler Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Falar noutras línguas. Noutras línguas. Porque estão falando língua dos galileus. Mas quando desceu o Espírito Santo, no dia de batismo dele, em Espírito Santo, eles falar noutras línguas, conforme o Espírito les concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses que estão falando? Os apóstolos, todos eles são galileus, escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo na beira-mar da Galileia. Todos os apóstolos são galileus, que fala a palavra, idioma galileu. Os que habitavam em Jerusalém dizem, pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um da própria língua em que nascemos? A palavra noutra língua, ou outras línguas, ou novas línguas, línguas que está existindo, né? De novo, irmão Adel. Como? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? 9. Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judeia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. A palavra outra língua ou novas línguas, línguas além da língua dos galileus. Língua árabe, cretense, dos que em Líbia, etc., etc. Ele diz, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Que significa outras novas línguas, outra língua? Língua que é usado por outras nações. Mas os congregação cristã no Brasil, quando falando em língua, que raça usa estas línguas? Tem raça que usa a sua língua? Não é língua, tolice. Eles vão inventar, falando em línguas, falando em tolice. Porque a palavra novas línguas, língua usado em todas as partes do mundo. Lembrar isso, irmãos. Este tópico é cada exposição tem perguntas sobre isso, né? Porque aparece que os brasileiros são enganados sobre isso, né? Vamos ler 11:1 de Gênesis. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros,
Eia, pois, passamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A mandamento de Deus para eles é espalhar, né? Frutificar, multiplicar, encher a terra. Mas eles não querem obedecer. Eles querem permanecer em um só lugar, né? O que eles fez? Eles fez o que se chama Torre de Babel. O que aconteceu? Vamos continuar. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Toda a terra tem língua agora, que é diferente, como português. Nós estaremos aqui para estudar as palavras de Deus. Em português. Nós estamos aqui para estudar. Nós estaremos aqui. Nós, em português, nós estaremos. O nosotros é cortado. Nós. Em vez de nosotros, nós. 10 em espanhol, aqui 10. Cuenta em espanhol, aqui conta. Tábua em português é tabla em espanhol. Balde em espanhol, balde em português. Tem diferença, né? Tem confusão. Por isso, quando aconteceu que tem muitas línguas que eles receberam no Torre de Babel, o português não entende mais o espanhol. Qual? Diz o chinês. Vamos separar? Eu não entendi você. Vamos separar. Mas tem língua cada um. Cada raça, cada nação. Falar em outra língua significa falar em língua que não é a língua de nascimento de você. Por exemplo, irmãos, né? I am now speaking to you in tongue. Ele disse, agora estou falando com vocês em língua. Because I'm using English. Porque está usando inglês? Yo está hablando a vosotros en lengua. Espanhol. Yo te amo. Iniibig kita. É outra língua. Iniibig kita. Ayaten ka. Outra língua. Each lay with each. Outra língua. Em chinês. Ano ba sa chinês yun? Mas é língua. Não inventada. Como os brasileiros pastores inventando coisas tolice que constituem tolice. Não língua. O língua é língua. Como se chama? Língua. Corporação. É a língua, meu língua. Corporação. Seu língua, corporação. A língua de você é muito fácil de corporação. Para mim, é mais fácil de dizer
corporación. Corazón. Para você, coração. Língua. As igrejas aqui estão falando não em língua. Falando em nariz. Tulice. Falar em outra língua é língua que é usada por outras raças, que se tem intérprete, pode ser interpretado. Vamos ler. 14:27. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada por sua vez, e haja que interprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Não tem intérprete? Se irmão Edson não está aqui, é bom, porque você não vai entender quando eu vai falar em língua do irmão Rodel. Porque a língua do irmão Rodel é diferente da língua de chefe de som. Língua dele é Ilocano e língua dele é Kapampangan. Minha língua é Tagalog. Em nossos países, temos mais de 100 línguas. Eu conheço mais ou menos 8 ou 9 línguas lá. Mas eu vou falar agora em língua do irmão Rodel, ele não vai entender. Vou falar em língua dele, o irmão Rodel não vai entender. Kakaasi ni Rodel. Ele sabe o que eu quero dizer, mas ele não sabe, Porque língua diferente, mas é usado por uma raça ou família ou nação. Falar em língua deve ter intérprete. É permitido de falar em língua dentro da igreja se tem intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Mas eles não têm intérprete, está fazendo... Vamos ler, É tolice. Olha. Gritando, batendo, muito confusão. O que a Bíblia diz sobre essas pessoas? Aparece que todos eles são tolos. Tolos, tem diferença. Tem tornilho que não é... Você sabe o tornilho? Parafuso fora do lugar. Tornilho aqui também. Não, mas entende-se que é parafuso. Ou pré. Eles têm tornilho que... that is rotting. Que está perdido. Parafuso solto. Vamos ler. 14:23. O que tipo de igreja é esse? Se, pois, toda a igreja se reunir num mesmo lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? São loucos. Porque o incrédulo não entende o que ele está fazendo. São loucos. O que você vai chamar etas? Loucos. Loucos. Fazendo coisa não que em ordem.
Porque quando está reunião, deve fazer isso em ordem. 14:40 em 1 Coríntios. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O que ele está dizendo não tem ordem. Tem gritando, tem batendo as mãos, tem tudo o que eles querem fazer. Como outras igrejas que praticam também esta tolice, né?